Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Eu vim tratar de um assunto que está na mídia, todo mundo está comentando, mas eu queria falar na parte do vírus, na parte da biologia, que é o que eu trabalho, para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Quem quiser pode deixar depois algumas perguntas que eu posso responder posteriormente. Então, eu vou falar da origem dele rapidamente. Esse vírus, conhecido como coronavírus, ele parece uma coroa, ele é conhecido desde 1937. Em 1965, um pesquisador colocou o nome dele de coronavírus porque ele é semelhante a uma coroa. E por que chama Covid-19? Ele foi conhecido em 31 de dezembro de 2019, foi descoberto em Wuhan, na China. Pesquisadores, foi a primeira pessoa infectada com esse vírus. Por que fala tanto? Esse vírus é de origem de animais. Porque nós temos vários, na realidade nós temos vários coronavírus, né? Alguns infectam cachorros, infectam morcegos, cobras, peixes. Então provavelmente a origem, né, veio da manusear essa carne ou mesmo se alimentar por essa carne de animais silvestres. Então, às vezes até um contato com a carne pode ter infectado. Aí todo mundo pergunta, o que é mutação? O que acontece? Por exemplo, esse vírus é conhecido, tem o SARS-CoV-1, que é conhecido, ele provoca uma doença respiratória. Por isso que está acontecendo no mundo, a infecção é muito rápida, né? Porque é uma doença respiratória. Mas o SARS ele é mais controlado. Houve o quê? Uma mutação no material genético, né? Uma mudança no RNA, né? No caso desse vírus ele tem RNA. No caso de vírus RNA, ele sofre muito mais mutação do que um vírus que possui DNA. Então ele sofre modificações rápidas, né? Que a gente não consegue às vezes nem prever a mutação. Por isso que acabou dando essa infecção e acabou virando essa pandemia, né? Que eu vou comentar. Então o vírus, particularmente, ele tem o RNA, né, que é o material genético, ele tem o capsídeo, que é proteico, que é uma capinha, e tem outro, que alguns têm envelope, que particularmente, né, composto de gordura. Esse envelope, eu vou explicar daqui a pouco, o envelope ele acaba sendo o material da célula que ele infectou, ele acaba composto pela membraninha lá por exemplo, do pulmão. Então acaba envelopando o organismo. E é aqui também que atua, por exemplo, o sabonete ou o álcool, que acaba destruindo Por isso que várias recomendações para a gente lavar principalmente a mão, né? O álcool, né, e o sabonete, o sabão, ele acaba destruindo o envelope, esse capsídeo, e acaba desativando o vírus, certo? Então, o que seria a pandemia? A pandemia é quando uma infecção, um vírus ou uma bactéria, por exemplo, vou falar um exemplo da gripe espanhola, né, depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Esse vírus ou bactéria, ele acaba infectando várias pessoas ao mesmo tempo em 5 ou mais continentes. Então, por isso o nome pandemia. Né? Uma epidemia quando é mais local, né? E quando tem várias epidemias no mundo todo, a gente chama de pandemia, da mesma infecção. Então, o coronavírus ele foi descoberto, né? O Covid-19 foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, e por isso que tem o nome Covid-19. E ele é uma mutação, é como se fosse um primo do Covid-1, que é o vírus que transmite a doença que a gente chama de SARS, certo? Então, quais são os principais órgãos afetados? Pelos estudos, dando uma olhada, a gente vê os rins, né? Mas principalmente os pulmões são afetados, por tratar-se de uma infecção respiratória. Então, o Covid é aqui, ele tem essa forma, né, parecida com uma coroa. Então, ele entra pelas vias respiratórias. Esse vírus, na realidade, por que fala tanto para lavar a mão? Porque a gente se a gente toca em algum material, não é certo ainda, mas
vários estudos já estão mostrando que o vírus ele sobrevive em plástico, em vidro, em papel. Então a gente toca um local que tem o vírus, você toca e leva a boca, né, acaba passando na pele, você acaba inalando esse vírus. Então ele entra pelas vias respiratórias. Então o que acontece? Chega lá no pulmão, o vírus, o que ele faz? Como ele não tem metabolismo próprio, o que ele vai fazer? Ele precisa entrar na célula para ele poder se reproduzir. Na realidade, ele não quer provocar doença nenhuma, ele quer só se reproduzir. O que acontece? As primeiras células que ele vai infectar são as células do epitélio do pulmão, que é a membraninha que envolve o pulmão, né, que tem contato direto com o ar que a gente inspira. Então, essa aqui, esse receptor, ele liga aqui numa célula do pulmão e ele consegue injetar o material genético dele, que é o RNA. Esse RNA ele sofre uma modificação ali, e o que ele vai fazer? Na célula pulmonar, ele vai dar algumas ações, e a célula pulmonar, o que vai acontecer? Ela vai passar a produzir vírus, ele vai sofrer uma codificação. Aí esse vírus vai se reproduzir, e vai chegar um comando final ali, ela vai chegar e se autodestruir. E a hora que estoura, pessoal, ele acaba liberando vários outros vírus, eles vão acabar infectando outras células. Mas tem um problema também maior, né? O corpo ele vai perceber isso e ele vai começar a atuar contra esses vírus. Ele pega e acaba confundindo dois tipos de células, né? Uma chama linfócito T, que são células de defesa, e a outra chama-se neutrófilo. Elas são células, por exemplo, o neutrófilo, ele libera muitas toxinas, ela consegue destruir qualquer tipo de célula. O que acontece? Então o neutrófilo ele fica meio confuso, ele está infectado com o vírus também, e ele acaba destruindo todo o tecido. Ele acaba destruindo células que estão infectadas e células que não estão infectadas. O que acontece? A gente fica sem uma proteção aqui no pulmão. Aí que entra, por exemplo, a ação de outros organismos, por exemplo, bactérias que provocam, por exemplo, pneumonia, que é o caso de casos mais graves. O que acontece? Entra as bactérias, aí você vai estar sem a proteção, que é essa membraninha do pulmão. O que acontece? O corpo, ele às vezes pode chegar, levar a pessoa a ficar bem doente ou levar a óbito, certo? Então, o que acaba provocando é uma pneumonia. Por isso as recomendações, né? O pessoal está preocupado, principalmente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, a gente ter leitos para receber esses pacientes que eles precisam dos respiradores. Acabei de ler agora, no Brasil eles vão usar respiradores veterinários também, que já estão bem preocupados. Então o pulmão ele fica praticamente indefeso por causa do vírus. Algumas pessoas ainda não dá para provar, não dá para falar uma pessoa que tem histórico de atleta ou qualquer coisa, não dá para provar. Por quê? O vírus, como ele é muito novo, o ser humano ainda não tem a nossa capacidade imunológica, a gente não tem certeza. Então, a gente não tem certeza ainda um tratamento eficaz, nós não temos certeza quando vai terminar a pandemia, a gente não sabe como o vírus, quando ele vai sofrer uma mutação, porque pode do nada ele sofrer uma mutação e não infectar mais ninguém. Então, por isso a Organização Mundial de Saúde, o que acontece? A principal meio de evitar a transmissão, né, todo mundo ficar infectado, seria o distanciamento social, que é bem complexo, né, e outras partes do mundo aí estão discutindo. Hoje eu já olhei, no mundo tem mais de 500 mil de pessoas infectadas, né, e no Brasil chegou a 3 mil. O distanciamento social, ele pode meio que barrar a infecção pandêmica, né, e acabar segurando um pouco, né, que a maior preocupação são os infectados, muitos vão ter, né, a maior preocupação é o sistema de saúde, né, se a gente for ficar muitas pessoas infectadas, as pessoas não vão acabar morrendo por causa do vírus, vão acabar morrendo porque não tem tratamento,
Então, espero que eu consiga ajudar. Eu vou tentar fazer um vídeo também mais simples para todo mundo. E quem tiver pergunta pode deixar no canal. Muito obrigado.